as pessoas têm dois caminhos para cuidar da vida e da saúde. Tem um caminho que é mais fácil e tem um caminho que é mais difícil. O caminho mais fácil normalmente é, toma o comprimidinho azul de manhã para ficar feliz, toma o verde para dormir, toma esse aqui para emagrecer, toma esse aqui para não doer o estômago e, infelizmente, a mídia, o mercado, a imprensa fizeram isso acontecer de uma forma que as pessoas hoje aceitam com naturalidade esse tipo de absurdo. Por outro lado, a gente tem pessoas que já se deram conta que esse mecanismo não funciona, né? Que isso não funciona, porque elas estão tomando esse remédio há muito tempo e uma coisa complica a outra, Eu tomo isso aqui, dá uma corrigida nisso, mas me desencadeia outro problema, e meu problema não melhora, e de repente esse remédio não faz mais efeito. E aí, né? Então a gente vai continuar por um bom tempo assim com o público para os dois lados, mas eu concordo plenamente assim que esse público que falou, parece que não faz muito sentido o que eu estava sendo oferecido até agora, eu quero conhecer alguma coisa diferente. Eu acho que esse público realmente vem crescendo muito, assim, e eu acho que isso E aí eu acho que falta, Bruno, desculpa. Eu acho que falta exatamente a interação aí nisso, nessa questão dos medicamentos. Você pega um paciente que foi no cardiologista, ele passa tal remédio para tal coisa. Aí esse paciente vai no endócrino e passa tal remédio para tal coisa. Aí vai no gastro, é mais um remédio. Então, assim, eu tenho um paciente que chega no consultório usando 12, 13, 14, 15 remédios. E aí você fica até assim, poxa, eu não posso nem entrar com suplemento para um paciente desse. E vai ser mais uma cápsula para um paciente desse usar. Então, assim, o que eu poderia fazer de benefício também com a suplementação, porque às vezes a suplementação, de uma forma segura e natural, ela vai trazer benefícios para o paciente. E às vezes o paciente precisa realmente, né? Não só pela facilidade, mas pela concentração de um ativo que eu estou precisando naquele momento. Mas eu não consigo colocar, porque eu não consigo botar mais uma cápsula para um paciente desse. Então, assim, acredite, uma vez eu peguei um paciente, Bruno, que estava usando 6 gramas de dipirona diariamente, mais 13 medicamentos diferentes, todos pensando no paciente não ter dor. E aí você pergunta para o paciente, e aí, você melhorou? Então, não, continuo sentindo dor. E para que você está usando? Eu acho que o que mais complica é que não há essas questões do uso do fármaco, né? O mínimo de raciocínio de interação medicamentosa. Exatamente. E o tempo mínimo de uso de uma medicação, né? É algo que a gente discute muito aqui, por exemplo, não tem dúvida que os inibidores de bomba de próton têm sua eficácia por um tempo determinado de utilização, mas o uso crônico prescrito por um profissional, inclusive tem pesquisas analisando a questão da desprescrição de inibidores de bomba de próton devido aos efeitos adversos cardiovasculares e corticais, né? Então, às vezes, o paciente evolui acreditando no médico e vai seguindo aquela prescrição por longo período e danificando outras estruturas. E são casos, às vezes, quando a gente vai avaliar, e se a gente for analisar do ponto de vista da classificação de dor crônica visceral, né, o paciente que tem uma sintomatologia epigástrica, ele se enquadra no quadro de síndrome da dor epigástrica crônica, e não necessariamente o fator causal ou é uma estrutura lesada, ou é um processo inflamatório no esôfago ou no estômago, mas sim o conjunto e a dor que está perpetuando naquele sistema nervoso que acabou se tornando sensibilizado. Mas aí, nesse ponto do inibidor de bomba de prótons, eu vou meio que defender os médicos também. Porque o médico prescreveu por 3 meses. O paciente que usa durante 20 anos. Porque... Não, mas tem muitos casos desse. Em que o paciente, por conta própria, eu me sinto bem usando esse medicamento. Só que o que hoje a gente vê, que esses pacientes que usam cronicamente o inibidor de bomba de prótons, além de alterações a longo prazo de neurodegenerativas, hoje a gente tem várias pesquisas, na verdade, falando muito da questão do SIBO, que é do hipercrescimento bacteriano. Ou seja, um excesso de bactérias do intestino delgado. Só que hoje, uma das principais causas desse supercrescimento bacteriano delgado vem de uma redução de acidez do estômago. E quem é que reduz a acidez no estômago? O inibidor de bomba de prótons. Então, muitas vezes, esses pacientes que têm alteração de intestino
vem por conta do uso excessivo do medicamento, e era para fazer bem, e aí agora está gerando alteração no intestino e gerando toda aquela cascata que a gente conversou. Então, assim, só que ele não vai botar a culpa no inibidor de prótons e você convencer ele a tirar aquele medicamento que já não está mais prescrito, porque o médico só passou durante 3 meses, é complicado, porque ele se sente muito bem quando usa o remédio.